Oi, gente. Acho que todo mundo se lembra dos diversos crimes sanitários que Bolsonaro produziu durante a pandemia, incentivando as pessoas a não utilizarem máscaras, fazendo aglomerações, falando mal da vacina. Bem, em relação a um desses crimes, a conta começa a chegar. A Justiça de São Paulo bloqueou 370 mil reais das contas de Bolsonaro por não utilizar máscara na pandemia. Algumas das multas que ele recebeu por não utilizar máscaras. Eu vou ser sincero com vocês, isso é pouco, perto dos crimes que o Bolsonaro cometeu. É óbvio que é pouco. É óbvio que muitos desses crimes ele merece ser preso. Mas é o começo. Pelo menos em relação a algumas coisas, a parte da conta do débito que ele tem com os brasileiros e com a justiça brasileira começa a chegar até o Bolsonaro. Por muito tempo a gente imaginava que o Bolsonaro e os milicianos em geral seriam imunes à justiça, não é? Pelos seus contatos, pela força que eles têm junto a determinados setores, não é? Os militares, se imaginava que a justiça não iria chegar a eles. E a justiça, do ponto de vista completo, verdade seja dita, ainda não chegou. Só vai chegar quando a prisão for efetuada. Mas parece estar caminhando aos poucos, né? A Justiça de São Paulo, como eu disse, bloqueou 370 mil das contas de Bolsonaro por não usar máscara. Isso daí é relativo à multa imposta a ele em outubro de 2021, quando visitou Miracatu e não usou a proteção que era obrigatória na cidade, né? E é importante dizer que quando um presidente não atende a uma determinação de saúde pública, diz das entidades sanitárias, o presidente incentiva outras pessoas a desrespeitarem. Pelo exemplo negativo. Isso é muito óbvio que eu apontei na época da pandemia. E é muito bom ver agora a justiça finalmente, com atraso, finalmente chegando no Bolsonaro, né? A decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, que solicitou a execução de 3 multas aplicadas a Bolsonaro por descumprir medidas contra a crise sanitária, quer dizer, 3 multas diferentes, né? Aqui tem os valores, né? O pedido foi levado à Justiça em janeiro. Há outras ações movidas pelo Estado de São Paulo contra Bolsonaro por causa da falta do uso de máscara em outras ocasiões, ou seja, tem vários episódios, né? Em outra decisão, foram bloqueados 87 mil reais pelo mesmo motivo. A medida atendeu a pedido da Fazenda do Estado de São Paulo, que pediu bloqueio após a recusa do ex-presidente em pagar a multa. Quer dizer, ele comete a infração, não quer pagar, e aí a justiça é obrigada a bloquear a conta dele, né? Aqui o que disse o tribunal: aceita o pedido da Fazenda do Estado de São Paulo e ordena a indisponibilidade de fundos em depósito ou investimentos dos executados presentes nas instituições associadas ao Banco Central do Brasil, através do bloqueio de valores até o limite da dívida em execução. Há uma terceira execução fiscal imposta ao ex-presidente por falta de uso de máscara. Ele foi penalizado em 47 mil reais, mas ainda não houve determinação de bloqueio de valores no caso. Além desses pedidos, há outras cobranças de multa no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. São ao menos outras cobranças, uma aplicada em Iporanga, no valor de 47 mil, e outra no ato público na Avenida Paulista, no valor de 319 mil, e várias outras multas. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso. Seria um elemento de justiça poética que ele fosse preso pela falsificação no cartão de vacinação, né? Ou seja, que ele fosse preso. Eu quero que Bolsonaro seja punido por todos os crimes que ele cometeu. Por todos. E aí, começando lá com funcionários fantasmas, enriquecimento ilícito, não é? Potenciais. Aí, no caso do enriquecimento ilícito dos funcionários fantasmas, as provas são abundantes. Mas no caso de ele tem ligações com a milícia, tem um monte de coisa ali que, digamos, tem que ser mais bem investigados e é provável que tenha irregularidades. Eu quero que ele seja punido pela tentativa de incorporação ao patrimônio pessoal dele das joias, os crimes sanitários. Agora, de todos os crimes ligados à pandemia, como esse, né? Não usar máscara quando tinha determinação de máscara, e incentivar as pessoas a não utilizarem as vacinas, esses crimes, os crimes ligados à pandemia,
seriam os crimes que eu entendo que teria maior justiça poética. Porque o maior mal, Bolsonaro fez mal ao Brasil em muitos quesitos. Mas do ponto objetivo, durante a gestão dele, o maior mal que ele fez foi relacionado à pandemia, à perda de vidas humanas, né? Milhares de brasileiros perderam a vida desnecessariamente por causa das ações de um governo negacionista, de um governo que incentivou brasileiros a se aglomerarem durante a pandemia. Um governo que incentivou brasileiros a não utilizarem a máscara durante a pandemia. Um governo que incentivou os brasileiros a não se vacinarem, e ele continuou dizendo que não se vacinou, né? Durante a pandemia. Todas essas atitudes do Bolsonaro contribuíram decisivamente para parte dos brasileiros não se protegerem e contribuiu para o Brasil ter, embora tenha apenas 3% da população do planeta Terra, tem mais de 11% das mortes de Covid. Como é que se explica isso num país que tem um sistema único de saúde, que tem um sistema de vacinação que é exemplo? Como é que se explica isso num país que, diferentemente de países como a Argentina, tem uma estrutura montada e, historicamente, foi uma luta muito grande para nós termos força de um sistema único de saúde capaz de vacinar toda a população brasileira e que já fez isso no passado? Isso se explica pelos crimes do Bolsonaro. Isso se explica pelas atitudes do Bolsonaro contrárias à proteção sanitária. Então, é muito bom, de verdade, que ele esteja sendo punido com multas por ele não ter utilizado máscara nessas ocasiões. Mas eu entendo que essa punição, embora importante, embora correta, embora necessária, ela é insuficiente para os crimes que ele produziu. E em relação à pandemia, se ele começar a ser punido e ele for à cadeia, finalmente, por causa dos crimes da pandemia, nós poderemos dizer que, de verdade, se isso aconteceu, que ainda não aconteceu, nós estamos tendo começando a ter um pouco de justiça poética nesse Brasil. Porque ele seria punido inicialmente pelo maior mal que ele produziu ao Brasil. Essa seria a dimensão poética dessa justiça, né? Enfim, agora eu entendo que ele deve ser punido por todos os crimes, né? Mas eu, conhecendo o Brasil, acho que os crimes de funcionários fantasmas, de enriquecimento ilícito, diante do fato de que Juliana Dalpiva já lançou o livro O Negócio do Seu Jair, com uma abundância gigantesca de provas, e nós estamos vendo pouca movimentação de processos nesses casos de funcionários fantasmas e tudo mais, parece que nesses casos vai ser difícil ou pouco provável que essas pessoas sejam punidas, o que é uma pena, é mais do que uma pena, o que é absolutamente lamentável, porque o Brasil, os brasileiros merecem uma justiça melhor, né? O povo brasileiro trabalhador não merece que políticos, sejam eles quem forem, né, enriqueçam roubando o nosso dinheiro, roubando dinheiro público. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Mais informações no comentário fixado, faça parte também do nosso grupo e quem sabe faça um dos cursos que a gente vai lançar aí em breve, né? Um abração, gente. Tchau, tchau.